Eu gosto de abraçar as pessoas, de sentir esse calor, é tão bom estar com vocês. Já fiz amigos novos hoje, né? Amigos internacionais, nacionais. Ah, muito bom, muito bom. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Você ainda tem fôlego aí, vontade, fome, sede? Amém. É isso aí, é isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, nós confessamos o Teu senhorio, confessamos o Teu favor, confessamos o governo do Espírito, confessamos Cristo Rei, confessamos a vontade do Pai sendo manifesta através de filhos maduros. Obrigado, Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Estamos com os corações abertos para receber a Tua palavra através do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos mais um pouquinho. Aleluia, Espírito Santo, te adoramos, te louvamos, Senhor. Queremos continuar te ouvindo, continuar percebendo aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas como igreja, Senhor. Nós não podemos dar nenhum passo sem ouvir Tua voz. Senhor, a igreja nesses dias tem aprendido, Senhor, nós como igreja temos aprendido, Senhor, a ouvir Tua voz novamente, Senhor. Não há mais espaço, Senhor, para atitude sem ouvir Tua voz. Senhor, a nossa experiência não pode roubar a nossa dependência, Deus. Não, Senhor, não. Cada dia o Senhor faz coisas novas. O Senhor faz coisas, Senhor, na qual nós queremos, Senhor, ser participantes, ó Deus. Queremos estar ativos, ó Pai, naquilo que o Senhor está fazendo. Como igreja, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, a Tua direção para esses dias, Senhor. Então, continua a falar, Senhor, continua a derramar sobre o nosso espírito. Como foi dito, Senhor, nada do que está sendo ministrado, Senhor, é para ser discernido, Senhor, com o intelecto. A Tua palavra diz, Senhor, que as coisas espirituais só podem ser discernidas por aqueles que são espirituais. Senhor, é o Teu Espírito Santo que nos ensina, é o Senhor que nos revela, é o Senhor que nos conduz pelo caminho da revelação. Ah, Senhor, queremos continuar Te ouvindo, queremos continuar, Senhor, percebendo, Senhor. Pai, nós queremos ser sensíveis ao Teu mover. Não podemos deixar passar, Senhor, não podemos permitir, Senhor, que o Senhor se mova e a gente não perceba. Não podemos permitir, Senhor, que o Senhor fale e a gente não ouça. Nós queremos ouvir, continuar ouvindo e continuar nos movendo, Senhor, debaixo daquilo que nós temos ouvido. Senhor, continua conosco, falando e se revelando. Senhor, toma o Teu lugar de honra, o único lugar que é Teu, Senhor, que a honra e a glória pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar, glória ao nome do Senhor. Aplauda o Senhor antes de a gente começar a falar. Aleluia. Rendemos toda a glória a Ele. Como o apóstolo Cristiano falou, nós entendemos o que a gente tem construído no Senhor nesses dias como igreja. A gente tem entendido que não se trata de, ensinar as pessoas aquilo que elas devem fazer, mas sim ativar, sim, nelas aquilo que já existe. A gente tem entendido que toda essa oportunidade que Deus tem nos dado como igreja de ir a outras congregações, estar no corpo de Cristo, né? Porque essas conferências Deus nos deu não para a congregação, sonho de Deus. Deus deu essas conferências para o corpo, para a igreja. E quando a gente está assim é muito bom. Depois a gente senta, a gente conversa, é maravilhoso, porque a gente sabe que o que está sendo construído aqui não é o nome de um ministério, de uma denominação, mas é algo que está sendo construído no Espírito. Algo que vai nos edificar, que vai nos fazer crescer e avançar. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Pastor, amo demais. Nossa, aquilo que ele falou, a gente se encontrou uma vez
E nem foi aqui, foi lá em Arujá, né? É verdade. Foi em Arujá. E ali o irmão também estava com ele e foi uma conexão. Gravidade zero. Na realidade, a gente já se conhece desde a eternidade. Né? Oba! Paulo fala, né? Ninguém conheceis na carne, né? Ensina o Espírito. Então, essa conexão ela é verdadeira porque ela vem do Espírito. Amém? Amém. Eu não sei se eu falei na hora que eu passei aqui contando da história, mas eu sou o Paulo Ricardo, sou profeta, sou casado com a Cíntia, tenho 3 filhos, tenho uma menina de 10 anos, tenho um menino de 8 e tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses, né? Eu entendo a palavra que diz que a gente tem que multiplicar a terra, então eu estou nesse caminho. E se bobear, não sei não, é capaz de vir mais gente. A minha esposa também está no mesmo pique, na mesma pegada. A gente ama, sabe, ama os filhos, ama. Mas amém. Eu quero que você abra no texto que nós já lemos, mas nós vamos ler mais uma vez, Efésios 4, nós vamos ler o versículo 11 e 12. E quando você vai abrindo aí, a gente já pode entender que os 5 ministérios foi dado por Cristo com um propósito definido, né? Não é uma moda. Não é uma nomenclatura. Os 5 ministérios não é uma autopromoção. Infelizmente, isso acontece. Acontece uma autopromoção fazendo uso da nomenclatura. Acontece o uso do nome como um logo, como um nome fantasia. Mas o propósito original dos 5 ministérios vem daquilo que a gente conhece, da qual Cristo instituiu, né? Ele, como diz o texto, Ele mesmo deu. Então existe um propósito definido, existe algo que Deus projetou com os 5 ministérios e nós temos manifestado isso. O propósito nosso como igreja é derramar isso, daquilo que a gente está vivendo já há 12 anos como igreja, experimentado disso. E o problema hoje de muitos é fazer uso daquilo que é falso, e fazendo uso do que é falso engloba o que é genuíno. Então, assim, para toda nota, toda cédula falsa, ela precisou de um modelo. Vocês concordam comigo? Não tem uma nota, não existe uma nota falsa sem que exista um modelo para que ela seja copiada. Da mesma forma é assim. Eu vejo Cristo através de João escrevendo para as igrejas lá em Apocalipse e quando ele escreve para Éfeso ele fala isso, ele fala assim, olha, vocês não têm tolerado os homens maus, vocês têm colocado à prova aqueles que estão se dizendo ser apóstolos e não são. Então o falso apostolado, o que não é genuíno da parte de Deus já acontece desde aquele tempo, meu irmão. E não é só por isso que existiu o falso que não existiu o genuíno. Então nós temos vivido algo que é genuíno da parte de Deus. Isso tem gerado aquilo que é o propósito de Cristo, a edificação no corpo de Cristo, levar as pessoas à estatura de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Querendo. Existe um propósito do Senhor. E eu não vou entrar de maneira nenhuma, o tempo aqui é precioso, falando a respeito de tudo que tem se levantado contra isso. Mas a verdade é, meu irmão, que quando a igreja ela passou anos concentrada, toda o ofício, toda a movimentação, todo o mover da igreja foi concentrada em um ministério, como foi o ministério pastoral, ou seja, toda a carga que 5 ministérios deveriam carregar foi concentrada no ministério pastoral. Isso daí gerou o quê? Gerou muito cansaço. Eu não sei você, mas eu conheço muitos pastores que estão cansados, que estão até em depressão, que não querem mais saber de igreja, de pessoas. Eu conheço uma pastora que eu amo demais e eu estou tentando o tempo todo estar com ela, mas eu não estou conseguindo. Mas ela, sabe, desanimou, desistiu do ministério, desistiu de tudo por causa do cansaço, por causa, sabe, dessa sobrecarga. E a verdade é que uma igreja, quando ela transporta todo esse peso, toda essa função para um só ministério, acontece que a igreja ela começa a ficar um pouco limitada, porque quando uma igreja tem um pastor
e esse pastor, ele cuida da igreja, ele cuida dos filhos, ele cuida ali de todo o contexto da igreja. Se esse pastor é um pastor que se move na área evangelística, se esse pastor é um pastor que gosta de evangelizar, se é um pastor que gosta de sair para evangelizar, o que vai acontecer? A característica dessa igreja vai ser uma igreja evangelística. Amém? Amém? Amém. Eu sei que depois do lanche dá um sono, mas fica comigo aí. Se o pastor é um pastor que ele se move mais no profético, sabe? Aquele pastor que gosta mais do profético e se move no profético, num dom de profecia e coisas assim, o que vai acontecer? A igreja, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar mais profética. Vocês estão entendendo? Amém. Se o pastor, da mesma forma, na área de ensino, o pastor que gosta mais de buscar as escrituras, do estudo bíblico, o que vai acontecer? A igreja, ela vai ter a característica do ensino. Amém? Amém. Agora, quando uma igreja ela tem constituído um presbitério apostólico e profético, constituído com 5 ministérios, ela vai se mover de forma plena. Você não vai ver assim uma característica, aquela igreja é evangelística. Não. Você não vai ver assim aquela característica, aquela igreja é profética. Não, você vai ver uma igreja que está se movendo nos 5 ministérios. Uma igreja que está, cada um exercendo a sua função e fazendo de acordo com aquilo que foi chamado. Amém? E todos nós, como igreja, porque a igreja somos nós, amém? Amém. Nós somos a igreja. Como igreja, nós precisamos dos 5 ministérios. Eu também vim de uma estrutura, eu brinco sempre aí quando eu vou ministrar que eu nasci no berço evangélico, né? Quem é que nasceu no berço evangélico? Eu nasci no berço evangélico, né? Era um berço bonito, de madeira de acácia, era talhado com ouro, né? E tudo, e vende lá nas Casas Bahia. Mas eu também nasci num lar cristão. Quando eu nasci, minha mãe já era batizada, e eu também vim de uma estrutura, de uma igreja tradicional, de uma igreja também centenária, vamos dizer assim. E por muito tempo a gente entendeu que parecia que havia sempre uma limitação, sabe? A igreja não conseguia atingir o seu propósito, como foi dito hoje pelo apóstolo Cristiano. Nós vemos os números aumentando nas estatísticas, nós vemos, amém? Nós vemos os números aumentando na estatística, nós vemos a população evangélica crescendo, mas nós vemos pouca mudança. Em São José dos Campos tinha o casal que estava aí de São José, e uma vez eu ouvi uma história que eles contaram que lá em São José dos Campos tem uma rua que foi dedicada, isso há 10 e 15 anos atrás lá em São José. Essa rua foi entregue para pastores, e parece que, se eu não me engano, chama Rua dos Evangélicos, coisa assim, se tem alguém aqui que conhece, né? E eu soube que, infelizmente, é num bairro que hoje é um dos mais violentos, né? E a gente fala que não tem alguma coisa de errado, né? Uma rua inteira foi dedicada. Tem que comentar esse cara, que senão tem que pegar a benção. Senão... E você vê, tem alguma coisa de errado. O que está acontecendo? O número está aumentando, mas a influência não. E Deus ele nunca vai permitir, meu irmão, que a igreja ela não caminhe de acordo com o que for o plano dele. Como foi dito, ele sempre estabelece os modelos. Nós olhamos para os 5 ministérios, nós vemos o evangelista trazendo a salvação na igreja, trazendo, sabe, essa atmosfera de evangelização. Nós vemos o pastor trazendo a consolidação para a igreja, consolidando vidas, consolidando pessoas. O profeta nessa atmosfera, nesse âmbito da revelação, nesse âmbito de trazer, esse ouvir a voz do Senhor. O apóstolo, que traz a visão, que vai à frente, que envia. E por último, o mestre, que traz a formação. Então você vê os 5 ministérios trabalhando juntos. Você vê os 5 ministérios se completando. Que nem no meu caso, o apóstolo Cristiano falou, mas ele é mais velho que eu, quando eu era adolescente, eu já vi ele pregar. E eu não estou falando mal dele porque ele falou isso aqui, E eu, por muito tempo também, eu fui ordenado ao ministério em 2004. De 2004 eu fui ordenado ao ministério, mas naquele formato ainda antigo, religioso, de uma escada ministerial. E por muito tempo eu caminhei debaixo de uma ordenação que não era a minha função. Irmãos, você não imagina como isso detona a vida da pessoa. Eu conheço pastores que não são pastores, são profetas.
do que carregam um fardo por isso. Eu conheço, sabe, pessoas que hoje são evangelistas, mas na realidade foram chamados para ser apóstolos, sabe? Então isso vai gerando que um peso, um jugo e uma sobrecarga. Eu não vejo em momento nenhum o apóstolo Paulo reclamando ou em depressão por causa do chamado. Eu não vejo o apóstolo Paulo em momento nenhum reclamando da igreja por causa dos problemas. Não, eu vejo ele sim passando por tribulações, mas estabelecendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém. Porque ele estava na função, ele estava no chamado dele. Amém? Então, o próprio Cristo, ele trouxe o propósito para os 5 ministérios. E Efésios, nós já falamos também aqui, fala que Efésios, eu vou ler aqui: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Então, os 5 ministérios não é uma maneira de promover pessoas, não é uma maneira de destacar mais. Agora você vai se destacar mais, você vai ser um apóstolo. Não, os 5 ministérios, eles têm um só papel, meu irmão: apontar Cristo, gerar Cristo na vida das pessoas, fazendo as pessoas não serem somente frequentadores de culto. É tão triste você perceber que ainda existem igrejas que têm formado pessoas como frequentadores de culto. Porque você vem no culto para buscar a sua bênção, você vem no culto e ali no culto as pessoas, tem gente que quer morar na igreja, porque na igreja ela chora, ela se emociona, na igreja ela ouve um louvor e tal, mas aí na segunda-feira, no próximo dia, na segunda-feira, ela está lá na vida dela do mesmo jeito, não mudou nada no relacionamento, em casa, com os filhos, sabe? Eu não acredito que o evangelho que o Senhor nos deixou seja um evangelho para a gente nos tornar frequentadores de culto. O propósito dos 5 ministérios é trazer o verdadeiro evangelho que toca, que cura, que transforma a vida das pessoas. Amém. E a única maneira de transformar a vida de alguém é formar Cristo nela. Não tem outra maneira de curar sem formar Cristo. Não tem outra maneira de transformar sem formar Cristo. O propósito do arrependimento não é a gente, sabe, dar uma melhoradinha na vida. Senhor, entra na minha vida, né? Entra na minha casa, tem até uns louvor e tal. Melhora a minha vida, Senhor, está vendo aqui a minha vida, dá uma melhoradinha aqui, Senhor, como se o Senhor entrasse como um cara que ia resolver tudo. Não, Ele vai resolver isso para mim, vai resolver. Não, o propósito do Evangelho não é melhorar a sua vida, o propósito do Evangelho é para você receber uma nova vida. Essa vida se chama Cristo. Amém. Os 5 ministérios não tem outro papel senão esse, meu irmão. E o ministério profético, ele está totalmente ligado a esse propósito dos 5 ministérios. A pastora Fernanda falou a respeito dessa divisão, e não é uma divisão no sentido de mais importância ou menor importância, maior importância ou menor importância, não. É uma divisão relacionada à função, relacionada a como funcionar. Você olha para os 5 ministérios, você tem que pensar em 5 engrenagens, que elas rodam para o mesmo lugar, e elas se movem, elas se encaixam, se conectam, e elas produzem uma força, um impacto. Para que esse impacto, meu irmão? Para tocar a vida do homem. Amém. Para tocar a vida do ser humano. Não tem assim, quem é o maior? Não tem. Isso aí foi criação humana. Então o ministério profético é de suma importância para a edificação da igreja, ou seja, para a edificação das nossas vidas. Amém? Sabe, em um determinado momento, o mover profético, o ministério profético na igreja, isso foi apagado. E a melhor forma que Satanás usa para apagar alguma coisa não é arrancando de vez. Muitas vezes ele consegue o que? Ele consegue, sabe, transformar aquilo, ele consegue adulterar aquilo, e ele consegue manter algo que é aparente, que está correto, porém está errado. Entra naquilo que o apóstolo Cristiano ministrou sobre verdade e mentira, sobre a raiz do conhecimento do bem e do mal, porque na árvore tinha o bem também. Esse que é o problema, tem muita gente fazendo bem, mas na raiz errada. Tem muita gente fazendo muito para Deus, tem muita gente fazendo obras e obras para Deus, mas com uma motivação errada. Vocês estão entendendo? Amém. Davi não quis edificar uma casa para Deus, era uma coisa ruim que ele estava querendo fazer? Não, ele queria fazer uma casa para Deus. Puxa, que homem de Deus, ele queria fazer uma casa para Deus. Mas Deus falou, não, você não vai construir. Então nem todo bem que a gente pensa estar fazendo para Deus, de repente não é para Deus, porque a motivação é errada. Sabe, e o ministério profético é de suma importância ser restaurado, sabe? A gente viver o genuíno do profético, porque o profético dá a condição da gente ouvir a Deus. Ouvir a Deus de uma forma nítida. Eu uso sempre a referência daquelas antenas
parabólicas, sabe, eu não sei, acho que muitos aqui, né, naquele tempo que você tinha aquela televisão antiga e que você falava para alguém subir no telhado lá e a pessoa ficava virando a antena, você ficava lá embaixo, vai, vira mais um pouco, para a direita, a pessoa virava, aí pegava, né, pegava ali a imagem, para agora, a pessoa tira a mão e ficou ruim de novo, volta. Aí a pessoa, não era assim? Quem é que já fez isso? Eu nunca era o cara que subia no telhado, sabe? Eu sempre era o cara que ficava lá embaixo. Mas eu ficava lá, vira um pouco. A igreja, ela precisa sintonizar. Ela precisa ter a imagem nítida. Ela precisa ter o som nítido da voz e do propósito de Deus. E o profético gera isso, meu irmão. Amém? Amém. O apóstolo Cristiano falou isso hoje. Ele foi ministrar hoje para os filhos espirituais. Ele não tinha nem palavra, mas havia uma direção profética. E aquilo ali deu um norte. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. O problema é que a religiosidade, ela trouxe essa escada ministerial, gerando uma hierarquia de promoção. Diga assim comigo, hierarquia de promoção. Cara, da onde surgiu isso? Aonde você vê na palavra uma hierarquia de promoção? Sabe, um plano de carreira. Cara, eu entro na igreja, me converto, aí sou bonzinho na igreja, ajudo tudo, limpo o banheiro, ajudo, olho o carro, aí chega uma hora o pastor, olha agora, esse cara tá legal, então vamos pôr ele como diácono, né? Opa, segundo degrauzinho, oh, que legal. Aí agora eu vou servir como diácono, vou ajudar, pelo menos lá no contexto da igreja que eu era assim, de diácono é pular para o evangelista. Nossa, quando eu fui levar, porque eu fui levado a evangelista em 2004, quando eu fui levado a evangelista, eu falei, nossa, glória a Deus, agora mais uma promoção, né? Subir um degrau. Mas de onde surgiu isso? Quem inventou isso? Quem disse que existe uma hierarquia de importância? Quem disse que existe uma escada de promoção? Os 5 ministérios não foram criados para promover homens. Os 5 ministérios foram criados para apontar Cristo. Os 5 ministérios não foram criados para dar uma estrelinha no seu peito e falar, ô, irmã querida, você foi bem agora servir na igreja, então eu vou te promover, vou te levar a pastora, uma estrelinha para você. Não, isso daí é, como é que é? Escoteiro, né? E ganha. Não é assim. Essa escada ministerial produziu muita morte. Muita morte. Muita gente carregando um peso que não era para carregar. Eu tenho 2 amigos que eu oro por eles. São 2 evangelistas consagrados. E se você perguntar para mim onde eles estão, desviados. 2 evangelistas consagrados, desviados. Por quê? Porque foram levados nessa estrutura de escada ministerial ao ministério, receberam um óleo sobre a cabeça e depois de um tempo se perderam. Então essa escada ministerial não existe. Essa hierarquia de promoção não existe. Os 5 ministérios, eles atuam, cada um sim, na sua função, no seu chamado, mas não como uma igualdade de importância, porque eles se preenchem, eles se completam, eles se movem juntos. Amém? Amém. E agora eu vou entrar na palavra, isso aqui é só a introdução. 1 Coríntios 12, 4, abra a Bíblia, por favor, comigo. 1 Coríntios 12, 4. Eu gosto sempre de pregar na companhia de um apóstolo, porque o profeta, né, ele caminha com o apóstolo. Isso é uma das mentiras também que a religião gerou. Eu não sei você, se tem mais, de repente, mais de 10 anos de convertido, mas aqueles profetas que apareciam na igreja para pregar, que não tinham pastor, não tinha igreja, né, os profetas itinerantes, aqueles caras que vinham, falavam o que queria na igreja, depois iam embora e deixavam problema para o pastor, não é assim? Meu irmão, isso aí não existe. O profeta, ele sempre está inserido nos 5 ministérios. O profeta, ele está sempre debaixo de uma liderança. O profeta está sempre alinhado com alguém. O coração dele sempre está com alguém. Não existe, não, eu sou profeta de Deus, eu ouço a Deus, eu me movo, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu vou. Isso aí não existe, amém? 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Repita comigo assim: dons, Dons, ministérios ministérios e operações. e operações.
Amém? Amém. Nós vamos usar esse texto como base para aquilo que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre a diferença de unção e ofício, ou ofício e unção. Amém? Existe algo que determina essa diferença entre o mover profético na igreja. Eu comecei dizendo para vocês que um pastor, ele pode se mover mais na parte evangelística, fazendo com que a igreja se torne uma igreja evangelística. Amém? Não falei isso? Amém. Falei também de um pastor que de repente se move mais no profético. Meu irmão, isso acontece. Sabe, nós, através das operações do Espírito Santo, podemos nos mover debaixo de uma unção diferente. Ou seja, eu como profeta, eu posso me mover e dar aula, que nem esse mês agora lá no Sonho, eu estou dando aula no módulo desse mês lá no Efatá, que é a nossa escola teológica. Então eu como profeta estou me movendo num dom, numa operação de mestre, de ensino. Amém? Tem um caso também, uma vez, do próprio apóstolo Cristiano, ele dá esse testemunho que ele foi para a Venezuela, e quando ele chegou na Venezuela, que ele desceu do avião, o Espírito Santo disse para ele assim: você não vai ministrar como apóstolo, você vai ministrar como profeta, você vai se mover no profético hoje, e você não vai trazer fundamentos, você vai trazer direção profética. E ele falou que ouviu o Espírito Santo falar assim com ele, e toda a conferência que ele ministrou na Venezuela, ele se moveu no profético. Amém? Amém. Esse texto fala sobre dom, fala sobre ministério e fala sobre operação. O mover profético na igreja, ele se manifesta, ele se move através da unção, dons e operações, e através do ofício, ministério do profeta. Amém? Nós vamos falar desse contexto. Então, na unção, nós podemos nos mover em qualquer área. Na unção, na operação, no mover do Espírito, nós podemos nos mover. Uma igreja, ela se torna apostólica e profética, não porque ela tem um apóstolo, mas ela se move de forma apostólica e profética. É claro que o presbitério vai sendo formado, vai sendo instituído. Um pastor, ele se torna um pastor apostólico que se move de forma apostólica e profética. Um mestre, ele se move muitas vezes na revelação, no profético, isso através da unção, ou seja, da operação ou do dom. Ou seja, um apóstolo pode ter o dom de profecia? Pode. Um pastor, ele é pastor, ordenado pastor, mas tem dom de profecia. Ou pode se mover em operações do Espírito. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão comigo? Amém. É que o lanche foi tão gostoso, né? A gente chegou. Então, você chegou atrasado. Por isso que você está com a cara. Eles estão com a cara alegre e você está com a cara feia. Revelação. Então, é revelamento. Nesse caso, é revelamento. Aí, irmãos, então nós podemos nos mover em outras unções. Vocês estão entendendo? Amém? Ficou claro? Amém. Então vamos lá. Na unção profética é manifestado de duas formas. Primeiro, espírito de profecia. Espírito de profecia? Quem é esse cara? Eu já falo para, né? Espírito de profecia é um novo espírito que surgiu. Olha a heresia aí, né? Não, o espírito de profecia é o Espírito Santo. Amém? Amém. É Ele que se move, é Ele que aponta Cristo dentro de nós, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos faria lembrar de tudo que Cristo disse, não é assim que Jesus falou? O Consolador viria e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então o Espírito de profecia nada mais é do que o Espírito Santo, que se move através das operações da nossa vida. E dentro da unção também tem a segunda parte, que é o dom de profecia. Então eu vou recapitular para você entender. A unção profética, ela se move na igreja de duas formas. Primeira, espírito de profecia, que é o Espírito Santo nas operações. Segundo, dom de profecia. Amém? Amém. Dentro da unção profética, se movendo na igreja, ela opera, ela se move através do espírito de profecia, que é através das operações, da manifestação do Espírito Santo, e o dom de profecia. E eu vou explicar cada um, pode ficar tranquilo. É difícil para profeta se empregar desse jeito, porque a gente já quer entrar no manto, já quer rodar, né? Por isso que eu gosto de ter um apóstolo, porque de verdade, eu estou pregando aqui, eu olho sempre o apóstolo. Porque o apóstolo Cristiano fica assim. Você lembra lá no Arujá? Em Arujá, lá, nós entramos num mistério lá, eu não conseguia entrar na palavra. Eu já vou lá abaixo. Aí comecei, o apóstolo Cristiano olhou para mim e fez assim, ó. Aí você respira. Mas vamos lá. Então, vamos entrar. Unção profética é manifestada de duas formas. Espírito de profecia, diga aí, Espírito de profecia. Espírito de profecia. Que é o Espírito Santo.
e dom de profecia. Amém? Dentro do mover profético tem o ofício profético. Qual é o ofício profético? É manifestado como? Ministério do profeta. Então diga, no ofício profético, é manifestado através do ministério do profeta. Amém? Até aqui está tranquilo? Então vamos entrar na unção. Na unção profética, quando ela se manifesta na igreja, ela atua na igreja, ela se manifesta primeiro através do espírito de profecia, que é o Espírito Santo. A manifestação do espírito de profecia, que é o Espírito Santo, ela ocorre principalmente em uma atmosfera de adoração. Em uma atmosfera de adoração, onde nós entoamos a Deus a nossa adoração, nós colocamos diante de Deus a nossa adoração. E eu já vou deixar bem claro para você entender que a adoração não fica limitado só a cânticos. Amém? Adoração é muito mais do que música. Até porque a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi quando Abraão disse para os seus servos, na beira do monte, lá na terra de Moriá, ele disse para os servos, ela ficar aqui, vocês fiquem aqui, que eu vou subir com o menino, depois que a gente adorar, a gente vai descer, não é assim? Lá em cima tinha violão? Não. O que tinha? Tinha um cutelo lá, tinha um altar para matar. Então quer dizer, a adoração não está limitada à música. Adoração é rendição. Então no ambiente de adoração, no ambiente de rendição, no ambiente onde há a adoração também manifesta através dos louvores, onde há um ambiente de rendição, o que acontece? O espírito de profecia, que é o Espírito Santo, ele se move. Amém? Ele se move e ele traz, muitas vezes, através da operação, das operações que a gente leu em Coríntios lá, ele traz a revelação, ele traz a visão para alguém, ele traz uma palavra profética na vida de alguém. Vocês estão comigo? Amém! Repita assim comigo, todo ambiente de adoração, deveria ser profético. Eu não entendo. Sabe, nós temos um culto, nós temos um ambiente onde nós adoramos que não se mova o profético. Todo ambiente deveria ser profético, ou seja, nós deveríamos render ao Espírito Santo a ordem e a direção das coisas para que ele se manifeste com liberdade. Amém? O profético traz essa liberdade para que o Espírito Santo se mova, para que o Espírito Santo traga a voz de forma nítida aos nossos ouvidos e a gente perceba ele falando, para que haja direção, para que haja discernimento daquilo que está acontecendo no culto. Porque senão a gente corre risco de participar de mais um culto, de chegar, sentar e passar por toda aquela liturgia, e a gente sabe de cor já a liturgia do culto, e sair e ir embora para casa e isso não impactar em nada na nossa vida. Isso quando o Espírito Santo não tem a liberdade de se mover. 2 Reis 3,15 diz: ora, pois trazei-me um músico, e sucedeu que tocando a música veio sobre ele a mão do Senhor. No velho pacto, as pessoas muitas vezes buscavam a música para gerar uma atmosfera de adoração, de rendição, para que o Senhor muitas vezes falasse. Amém? No momento da adoração, os ambientes eles são transformados. Porque no ambiente de adoração, ou seja, vou trocar a palavra, no ambiente de rendição, meu irmão, a gente coloca de lado todas as coisas para poder ouvir Ele. No momento de adoração, de rendição, você coloca a sua vida no altar e fala: Senhor, eu quero a Tua voz, a Tua vontade. E quando Ele encontra isso nas nossas vidas, meu irmão, não tem como Ele não se manifestar, não tem como Ele não trazer algo novo, Ele não trazer um vinho novo sobre nós. A gente precisa aprender a desfrutar dos cultos, a gente precisa aprender a desfrutar. Não tem culto bom, culto ruim. Não tem. Paulo fala em Romanos 12 que tem um culto racional. E o culto racional, mesmo que você ache que seja assim, mas o culto racional, qual é o culto racional? O culto racional é o sacrifício vivo. Aleluia! Culto racional não é querer entender o culto aqui. Culto racional é quando você morre e se rende para entender aquilo que Deus está fazendo aqui, ó, no Espírito. Existem alguns exemplos na Bíblia, como os mensageiros de Saul em Ramá. O próprio Saul
que quando chegaram ali numa atmosfera mudada, num ambiente transformado, onde eles estavam ali buscando se render, a ouvir a voz, os mensageiros de Saul começaram a profetizar. Quem conhece essa palavra? Eles começaram a profetizar, está lá em 1 Samuel 19, do 19 ao 24, depois você lê na sua casa. E eles começaram a profetizar, os mensageiros de Saul. Aí Saul fala: o que está acontecendo? Ele vai lá ver. Aí chega lá no ambiente transformado de rendição, de adoração, aonde o manto já tinha descido. O que acontece? Saul também começa a profetizar junto com eles. Amém? A mula de Balaão, Números 22. Os 70 escolhidos por Moisés, em Números 11, 25. A Bíblia diz que Moisés ali, o Senhor tira daquilo que Moisés tinha, da percepção, do profético, no espírito, e imparte com esses 70, e eles começam a profetizar. E aí nós vemos também no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 17 e 18, fala que todos ali profetizavam, e alguns profetizavam em outras línguas, línguas assim que não eram de origem, línguas que não eram de origem. Quando há um ambiente de rendição, quando há um ambiente de adoração, meu irmão, qualquer um pode profetizar. Você, eu não tenho dom de profecia. Meu irmão, se você está num lugar, e quando eu falo lugar, não é físico, se você está num lugar de rendição na sua vida, o Senhor pode colocar palavras na sua boca em qualquer momento. Amém. O Senhor pode falar através de você em qualquer momento, em qualquer situação, porque você decidiu se render, porque você decidiu ouvir a voz dele. Amém? Isso é tão bom, é tão maravilhoso. Tem gente que nunca profetizou e fala: eu nunca vou profetizar porque eu não tenho dom de profecia. Se você entender que o Espírito que está dentro de você é Ele que dá testemunho de Cristo, Ele é o Espírito da profecia, Ele se move em você, você pode profetizar. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse 19, 10 diz assim, não precisa abrir: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Quem dá testemunho de Jesus em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da profecia. Aleluia. Então, recapitulando, na unção profética na igreja, dentro da igreja, através do Espírito Santo, que é o Espírito da profecia, acabei de ler, qualquer um pode profetizar. Qualquer um pode profetizar. Qualquer um pode receber uma revelação. Qualquer um pode receber um sonho, uma impressão no Espírito, uma visão. Como o apóstolo Cristiano falou, nós temos uma conferência que só fala disso. Nós estamos aqui só pincelando, aí, mês que vem. Na conferência Voz, nós entramos fundo nesses temas. Mas você já consegue entender que num ambiente de adoração, onde o Espírito da profecia, o Espírito Santo se move, qualquer um de nós pode profetizar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso? Amém. Agora eu vou passar um outro recado que é mais importante do que você saber que você pode profetizar. No ambiente de adoração e rendição, todos podemos profetizar, mas não quer dizer que todos devemos. Ou seja, em qualquer momento, em qualquer hora, né? Ou seja, existe um protocolo. Diga, existe um protocolo. Existe um protocolo. E eu vou falar um pouquinho desse protocolo no final. Amém? Então vocês entenderam? No mover profético na igreja, dentro da unção profética, através do Espírito Santo, que é o Espírito de profecia, todos nós podemos ser boca de Deus e ser usados por Ele para trazer uma palavra, uma revelação, uma direção. Vocês entenderam isso? Agora eu vou para o dom de profecia. Diga, dom de profecia. Dom de profecia. O dom, a palavra dom já significa dádiva ou presente. Então o dom de profecia não é um mover, como no Espírito de profecia. Amém? O dom de profecia é algo que Deus entrega, que o Espírito Santo entrega, está dentro dos 9 dons, que é entregue pelo Espírito Santo. Então o dom de profecia é um presente, é uma dádiva que a gente recebe. E como um presente que Deus nos dá, esse presente é nosso. Esse presente passa a ser residente na nossa vida. Esse presente passa a ser algo permanente na nossa vida, que não é mais perdido e nem arrancado. Amém? Vocês estão comigo? Amém. No Espírito de profecia, na unção, onde o ambiente está na atmosfera de rendição, de adoração, pelo Espírito de profecia, todos podem profetizar. Agora, o dom de profecia é algo que pessoas recebem.
Nem todos têm dom de profecia. Amém? E quando você recebe o dom de profecia, você está recebendo uma dádiva. Lá em 1 Coríntios 12, 8 em diante diz assim: porque a um pelo Espírito, diga o Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Amém? Então o dom de profecia não depende de uma atmosfera. O dom de profecia não depende de um mover, como aconteceu nesses textos que eu falei, nessas referências, de um mover que aconteceu quando no dia de Pentecoste no Novo Testamento, quando lá em Ramá com os mensageiros de Saul no Velho Testamento. O dom de profecia é um dom entregue pelo Espírito Santo, uma dádiva que passa a ser permanente na vida de quem recebeu. E se é permanente, se é algo que Deus deu, eu carrego comigo. Então se eu estiver na fila do banco, o dom de profecia está comigo? Sim. Se eu estiver na padaria, o dom de profecia está ali, é residente, eu ganhei, é um presente. E o que é interessante é que existe um texto em Romanos 8, 29 que diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Sabe o que significa isso? Você nunca mais perde. Isso é bom, é muito legal. Porém, é um pouco perigoso. Porque uma pessoa, quando recebe o dom, ela recebe o dom para um propósito determinado. E o único propósito do Espírito Santo nos dar dom. Não existe outro propósito, meu irmão. É apontar Cristo, é edificar a igreja. O dom que nós recebemos não é para nós. O dom é para o corpo. Se eu tenho um dom hoje na minha vida, eu não tomo isso. Nossa, Deus me deu um dom. Obrigado, Senhor, por dar um dom para mim. Não deu um dom para mim. Ele deu um dom para mim que através de mim vai se mover e vai edificar o corpo. Amém. Não existe outro propósito de você receber dom de Deus, meu irmão. O dom de Deus não é para promover você, não é para te fazer melhor do que alguém. O dom de Deus é para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo, é para levar as pessoas à estatura de Cristo. O problema é que muitas vezes as pessoas sabem que tem o dom e por conta da falta de alinhamento no seu caráter, às vezes fazem uso do seu dom para benefício próprio. Eu tenho um testemunho triste para contar para vocês. Antes de eu me casar, já faz 13 anos que eu estou casado. Antes de eu me casar, eu estava querendo ficar noivo. Naquela época eu ainda era magro, porque um dia eu fui magro. Quer você acredite ou não. É verdade. E aí eu estava num culto e veio um profeta de outro lugar pregar na minha igreja. Porque antigamente, né? Eu vou falar assim, antigamente, né? Antigamente era assim, né? Ah, tem um cara que prega lá, um profeta, traz para a igreja. Não tava nem aí, né? Com a responsabilidade que poderia acontecer depois. E aí esse profeta veio e pregou na igreja, que eu congregava. E num determinado momento do culto, ele olhou para mim lá no fundo da igreja e falou: você, irmão. Naquele dia ele falou assim: você, magrinho aí. Levanta, por favor. Eu levantei lá atrás. Daí ele começou a entregar uma palavra profética para mim. Cara, ele falou tudo que eu tinha vivido no meu passado. Falou o que eu estava vivendo no meu presente. E falou coisas que eu viveria no meu futuro. Do passado e do presente ele acertou. Do futuro, 98% já se cumpriu. Aí eu falo para você, Deus usou e falou na boca dele. Passados 6 meses, esse profeta que foi pregar nessa congregação que eu pertencia, se juntou com um pastor auxiliar da igreja que eu pertencia e quebraram a nossa igreja no meio e abriram uma igreja 2 quarteirão do outro lado. E aí depois de um tempo aquela igreja foi ali, foi levando, depois de um tempo a igreja saiu, essa igreja que eles abriram saiu, foi para outro lugar, e esse profeta que abriu a igreja com esse pastor, que era auxiliar do meu pastor, ele descobriram que o cara tinha 5 RG, que o cara fazia uso do dom, ele começou a manipular, sabe, as pessoas mais simples da igreja, e ele entregava a palavra para as pessoas simples e tal, e todo mundo, nossa, ele é um homem de Deus, tem revelação. Aí ele induzia aquela pessoa a ir muitas vezes numa loja e comprar eletrodomésticos para ele.
Tem um amigo meu que é pastor, que na época ele não era pastor, ele era membro dessa igreja. Ele falou que ele tinha uma moto, uma CB400, e um dia esse profeta chegou nele, começou a entregar uma palavra para ele, induzindo ele a dar a moto para ele. Aí você fala para mim, ai, Deus usou ele? Usou, porque ele tinha o dom, só que ele não tinha caráter. Meu irmão, quando se tem dom e não tem caráter, sabe, muito prejuízo acontece na igreja do Senhor. Aí você fala para mim, puxa, o que Jesus disse quando ele falou para conhecer a árvore? Ele falou, você vai conhecer a árvore pelos dons, é isso? Não. O que ele falou? Como é que a gente conhece a árvore? Pelos frutos. Então o dom de profecia é algo que é dado por Deus, é residente. E quem tem o dom de profecia, ele sim recebe a revelação, ele se move através do dom de profecia. Mas quem tem o dom de profecia, ele também deve submeter o seu dom à liderança da igreja, da casa. Ele também deve submeter o seu dom e submeter, além de submeter o seu dom, submeter a sua vida, para que o seu caráter seja alinhado. Aleluia. Irmãos, quantas pessoas sofreram por receberem palavras erradas, de maneira errada, no momento errado? Se eu der o microfone aqui, de repente tem muitas pessoas que podem contar histórias disso. Eu mesmo vi pessoas que se perderam. Eu vi pessoas que receberam uma palavra hoje, e na conferência profética nós vamos ensinar isso. Receberam palavras hoje, e essa palavra não era uma palavra que ela tinha que no outro dia já tomar uma decisão, não, era uma palavra de forma progressiva, onde a pessoa ia estar construindo, ia caminhando sobre aquela palavra para viver o que Deus havia apontado. Só que aquela pessoa recebeu a palavra de uma forma distorcida, e por causa da ansiedade, da forma que a palavra veio, no outro dia ela tomou uma atitude. Sabe o que aconteceu? Quebrou a cara, e depois saiu da igreja, desviou. Então isso são alguns exemplos quando se opera tanto no dom, quanto também nas operações do Espírito, mas quando não há alinhamento, quando não há protocolo, quando não há submissão. Amém? Vocês estão comigo ainda? Amém. Então na unção profética, na manifestação profética na igreja, dentro da unção, ocorre através do Espírito de profecia, que é o Espírito Santo nas operações, e ocorre através do dom de profecia, que é entregue a pessoas. Amém? Vocês entenderam? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos falar do ofício, e eu estou caminhando agora para o final. O mover profético, ele também se move na igreja através do ofício. E esse foi o que a gente foi roubado. Hoje em dia existem pessoas falando contra o apostólico e o profético. Hoje em dia existem pessoas pregando, criando teses, criando estudos de todas as formas para dizer que não tem mais apóstolo, que não tem mais profeta. É engraçado que Deus constitui 5 ministérios, e desses 5 ele arranca 2. Por que ele faz isso? E essas pessoas não entendem que existe um propósito nos 5 ministérios até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, nós chegamos à unidade da fé? Não. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Todos chegamos à estatura do varão perfeito? Não. Então os 5 ministérios ainda são necessários. Então o ministério do profeta, como o do apóstolo, foi arrancado da igreja. O ministério do profeta, ele foi limitado. Ou seja, ele foi limitado ao dom de profecia. Então antigamente a gente falava assim, aquele irmãozinho é um profeta. Por quê? Porque ele atuava no dom de profecia. Não é assim? Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha lá, ela entrega a palavra de profecia, é uma profeta. Irmãos, nem todo mundo que tem o dom de profecia é profeta, mas todo profeta tem dom de profecia. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então, o ministério do profeta, ele está totalmente ligado ao do apóstolo. Por isso que eu gosto de pregar sempre com o apóstolo lá, que ele ajuda eu a ficar alinhado aí no objetivo. Então ele está sempre ligado ao ministério do apóstolo. O ministério do profeta, como o do apóstolo, ele está bem ligado à fundamentação da igreja, a estabelecer o fundamento genuíno de uma igreja, que é o que? Cristo. É o ministério do profeta, ele traz essa sensibilidade das pessoas em querer depender de ouvir a voz do Espírito Santo, em querer ser ativados o tempo todo pelo Espírito. Então quando o profeta atua na igreja, você pode ter certeza, meu irmão, como aquele
exemplo que a gente deu do acidente é daquela maneira que acontece. Quando tem o profeta atuando junto com o ministério profético na igreja, sempre vai haver apontamentos para direções, sempre vai haver revelação, onde o Senhor vai estar mostrando para que lado nós devemos ir. É muito tremendo ver como isso funciona. Ali na igreja, no sonho de Deus, na nossa congregação, nós vemos isso acontecer na prática, na íntegra. Muitas vezes Deus dá um sonho. Hoje nós somos, se eu não me engano, 11 profetas. Só profetas são 11 ou 12. E às vezes Deus dá um sonho para um profeta. Aí o outro profeta teve uma impressão no espírito, numa palavra. E o outro profeta aconteceu tal coisa. Aí cada um entrega, porque nós reportamos aquilo que o Senhor nos entrega, a nossa liderança, a nossa paternidade. E aí quando isso chega para eles, é como, sabe, quem já montou, quem já brincou de quebra-cabeça? Sabe como é que é, né? É como peças. Eu chego com um sonho, quando eu não entrego para o apóstolo Cristiano, para o apóstolo Hélio, ou para a profeta Camila, que é a líder dos profetas, eu chego neles e falo, olha, eu tive um sonho, aí eu estou entregando uma pecinha. Aí ele pega a pecinha, às vezes ele não fala nada para mim, porque a gente espera, né? Ó, Deus usou sua vida, Deus falou isso, o significado desse sonho é esse. Às vezes eu nem sei por que eu sonhei aquilo, nem entendo. Mas eu entrego, tá aqui, ó, apóstolo, eu sonhei com isso. Ele pega aquela pecinha. Aí naquela mesma semana vem um outro profeta, ou alguém do ministério profético, porque nós temos hoje uma companhia companhia profética lá na igreja, que é constituída por profetas, pessoas que têm o dom de profecia e pessoas que operam profeticamente. Amém? Amém. Tem uma companhia formada lá. E aí as pessoas vêm entrar, aí vem um outro e fala assim, olha, eu tive uma impressão no espírito, Deus me deu essa palavra, outra pecinha. Aí chega uma hora que o apóstolo e a diretoria da igreja senta para uma reunião e fala, olha, teve esse sonho aqui, teve essa palavra, teve essa direção, e eles montam aquele quebra-cabeça, o Senhor está apontando uma direção. É muito tremendo, cara. É muito legal. E é uma coisa que nem é uma exclusividade nossa, sabe? É uma coisa que Deus faz assim no corpo. E é gostoso fazer parte disso. O ministério do profeta, ele atua numa amplitude maior do que o dom de profecia. O dom de profecia é dado, e o propósito do dom de profecia é edificar, é exortar, é consolar. Amém? O dom de profecia, quando a pessoa atua, ou quando a pessoa atua debaixo do espírito de profecia, ela edifica indivíduos. Ela traz palavras específicas para as pessoas, uma palavra de consolo. A pessoa está passando por um momento difícil, né? Quem aqui já recebeu uma profecia? E você está num momento difícil, aí Deus vem e fala com você, e você vê que Deus está ali. Você vê que Deus, ele sabe o que você está passando, então a palavra vem e te consola. Quando a pessoa manifesta um dom de profecia assim, ou quando alguém tem uma palavra para você e você recebe aquela palavra, não é assim? O ofício do profeta também se move assim, mas se move muitas vezes numa amplitude maior. Às vezes o profeta não é aquele que fica todo dia entregando uma profecia para alguém ou para o outro no culto. Às vezes ele não entrega nenhuma, mas às vezes ali durante o culto o Senhor fala de uma potestade que está se movendo na cidade. O Senhor fala através de um governo que vai cair ou que vai levantar. Nós tivemos palavras específicas muitas vezes lá na nossa congregação, aonde o Senhor estava apontando para a queda de um líder governamental. Então, o ministério do profeta em si, ele tem uma amplitude maior. E quando eu falo amplitude, não tem a ver com valorização, não é o profeta é melhor do que tem o dom de profecia. Meu irmão, no reino de Deus não tem melhor, não tem pior, não tem maior, não tem menor. Existe um corpo só que se move, um corpo que se chama igreja, é o corpo de Cristo e tem uma cabeça, amém? Amém. Mas existem funções, existem amplitudes. Então o profeta, ele age numa atmosfera maior. Ele muitas vezes vai entregar uma palavra para a cidade. Ele vai receber uma revelação de fundamento relacionada à igreja, relacionada a um governo, a um líder. Nós temos exemplos de profetas que são conselheiros de líderes em outros países aí fora. Profetas que caminham do lado de lideranças governamentais. O profeta, ele tem a habilidade para perceber e falar especificamente da mente de Cristo. Como diz Efésios 2:20, ele está totalmente ligado ao fundamento da igreja, que é apontar Cristo na igreja. O profeta é aquele que sempre vai levar as pessoas a serem ativadas espiritualmente. Então, quando você vai num momento do culto, onde há uma ativação, você vai ver que os profetas eles vão atuar na ativação. Ele vai orar
impondo as mãos, ativando o ouvido das pessoas, o ouvir das pessoas do Espírito. Os profetas, eles atuam também diretamente com a adoração. Eles atuam diretamente com a adoração também. Então, dentro do ministério do profeta, do ofício do profeta, ele traz fundamento e governo na igreja. Ele estabelece esse fundamento e esse governo junto com o apóstolo. Em Atos 11:27 está escrito, diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Haviam profetas que se moviam naquele tempo. Atos 13:1 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então existe referência onde havia os profetas que se moviam naquele tempo. Profetas que davam apontamento, direção, e enviavam também os apóstolos. O profeta, ele nasce com ofício. Jeremias 1:4-5 diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. O profeta, ele não é... O profeta, ele é reconhecido. E é interessante isso, porque eu falei há pouco tempo que eu fiquei por muito tempo me movendo como evangelista. Eu fui levado ao encargo de evangelista, ao ministério de evangelista em 2004. E há 4 anos atrás, quando o Senhor me levou a caminhar junto com o apóstolo Cristiano e com o apóstolo Hélio lá no sonho de Deus, que eu era de outra igreja, de outra congregação, e quando eu fui caminhar com eles há 4 anos atrás, acho que fazia 1 mês que eu estava ali no sonho, o apóstolo Hélio me chamou para conversar e falou assim: Paulo, eu preciso fazer algo com você. Eu falei: tá bom, apóstolo. Ele falou assim: eu preciso alinhar você, porque você está desalinhado. Você não é evangelista, você é um profeta. E ele me alinhou ao ministério de profeta. Então há 4 anos atrás eu fui alinhado no ministério de profeta. E quão libertador foi isso para a minha vida. Vocês não imaginam o quanto. Sabe, perguntas que não tinham respostas, sentimentos que você não conseguia explicar. Eu fiquei 11 anos caminhando como evangelista. Eu fiquei 11 anos com indagações que não tinham respostas. E quando o Senhor falou... E aí você pergunta, dentro de você não imaginava que você era profeta? Eu falei: eu imaginava. Só que a gente não se autodenomina, a gente não se escolhe, a gente não fala: não, eu sou profeta, né? A gente espera Deus apontar, Deus mostrar, evidenciar isso. E quando ele disse: eu vou alinhar você, cara, realmente foi um alinhamento. Eu me sentia desalinhado para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E quando eu fui alinhado há 4 anos atrás no ofício do profeta, cara, tudo foi mudado ao meu redor. O profeta, ele não profetiza somente a pessoas individuais, mas o mover dele alcança-se em estruturas religiosas, governamentais. O profeta, o ministério do profeta, atua também muito forte na área de libertação. Porque o profeta, ele recebe, sabe, esse chamado, essa graça para atuar na área de libertação. E realmente é isso mesmo, eu sempre gostei de me mover na área de libertação. E quando eu cheguei lá no Ministério Sonho de Deus, fui alinhado, o apóstolo Hélio me colocou à frente do Ministério de Libertação junto aos homens. E hoje a gente tem um trabalho de libertação lá, muito legal, onde Deus tem feito muitas coisas. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, o mover profético na igreja não é uma opção ou uma decisão a seguir uma linha teológica, uma linha doutrinária. O mover profético é a essência da igreja. A igreja é profética. Deus é profético. Nós servimos a um Deus que é profético. A primeira palavra, a primeira profecia messiânica quem liberou foi Deus, quando estava falando com a serpente. Nosso Deus é um Deus profético. A igreja do Senhor é profética. Não é uma opção. A igreja profética é a origem. Faz parte da essência da igreja. Amém? E se mover no profético traz para dentro da igreja essas esferas de atuação. A unção, aonde há o espírito de profecia e as operações, o dom de profecia, e no ofício, aonde traz o ministério do profeta para
para o fundamento da igreja. E assim o mover profético, ele consegue trazer a plenitude, para que a gente consiga discernir a voz de Deus, para que a gente consiga se mover de acordo com a vontade de Deus. Então a restauração profética é de suma importância nesses dias, de nós entendermos como nós temos que nos mover e ouvir e ter essa sensibilidade de perceber a voz do Senhor. Amém? E Deus está fazendo isso. Deus está trazendo um despertamento profético. Você vê o apóstolo Cristiano ministrando, falando a respeito disso, que quando houvesse um despertamento, a restauração profética, Deus ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso está acontecendo nesse tempo. Amém. A igreja, ela está buscando ouvir a voz de Deus, cara, e parece uma coisa tão básica, mas infelizmente foi o que se perdeu. A gente aprendeu tanto a ser gospel, né? A ter tantas estruturas gospel, tantas estratégias gospel, e a gente esqueceu de ouvir a voz, perceber a voz. Para finalizar, como eu disse, e o apóstolo Cristiano também falou, aqui a gente pincela um pouco sobre a parte profética. Ele brincou comigo, a primeira vez que a gente pregou, ele falou: quero que você prepare uma palavra para a gente pôr o pirulito na boca e tirar. Porque na realidade nós temos uma conferência, né, que é a conferência que a gente vai mais fundo sobre isso. E lá no Sonho também nós temos uma escola de profetas que acontece toda terça-feira, toda semana. E são temas inúmeros como sonho, como interpretar um sonho, como entender uma visão, né? Como se mover depois que você recebe uma palavra profética. Até nisso, cara, até para você ouvir uma palavra profética, você tem que saber se mover. Porque como é que a gente ouvia a palavra profética? A gente estava tão com os nossos problemas, né? Daqui a pouco vinha um profeta entregar uma profecia, vinha e tal, e começava a falar, você já começava a chorar, né? E se emociona, Deus está falando comigo. Aí o profeta vai embora, vem, e aí, o que Deus falou com você? Cara, nem lembro, cara. Mas foi tão forte, mas eu me emocionei tanto, eu chorei. Mas o que ele falou? Ele falou que, cara, falou que a bênção estava a bênção lá, eu vim, mas eu chorei demais. Que até para receber uma palavra profética a gente precisa saber se mover, cara. E isso tudo a gente fala na escola de profetas, como se mover depois de uma palavra profética. O que a gente tem que fazer? Pô, recebi uma palavra profética, e aí, o que isso gerou? Gerou emoção, fiquei muito feliz, Deus falou comigo. Tá, e agora? O que você vai fazer com isso? Pô, não sei, cara, só me emocionei. Você acha que Deus fala alguma coisa pra você só se emocionar? Meu irmão, Deus não fala pra nossa emoção, Deus fala pro nosso espírito. Amém. Isaías escreveu pelo Espírito Santo, né, que a palavra de Deus é como a chuva que cai e rega a terra, e ela não volta sem fazer o que lhe apraz. Ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus tem um objetivo. Amém. E se Deus entrega uma palavra para você, é porque tem um objetivo. E pode ter certeza, o objetivo não é só te emocionar. O objetivo é te alinhar, é te direcionar, é mostrar para você aonde você vai chegar. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender isso, nos mover de forma correta, saber até mesmo ouvir a palavra profética. Para finalizar, 1 Coríntios 14, 29 e 31, não precisa abrir. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém? Esse texto, ele traz o fundamento para algo que a gente ensina também na escola de profetas, na conferência Voz, nós vamos falar, que é o protocolo profético. Diga assim comigo: protocolo profético. Lembra que eu falei que no espírito de profecia qualquer um aqui pode profetizar? Mas eu falei assim, nem todos devem. Porque não é só porque o Espírito Santo tomou você, Deus tomou e você vai e profetiza. Não, existe um protocolo profético. Existe um momento para profetizar, um momento para liberar aquilo. E como que eu faço isso? Quando eu me submeto aos meus líderes, quando eu submeto o meu dom, quando eu submeto o meu caráter. Eu sou profeta de ofício. Quando eu vou para as conferências com o apóstolo Cristiano, já aconteceu várias vezes. Eu chego na igreja, quando eu piso na igreja, o Senhor fala algo sobre aquela igreja para mim. E aí quando fala algo, eu já vou lá entregando. Você acha que eu pego o microfone e já vou entregando? Não, eu vou lá, apóstolo Cristiano. Quando eu cheguei aqui na igreja, o Senhor falou isso. Tem vezes que o apóstolo Cristiano fala assim, amém. Quando eu for ministrar, eu vou chamar você para entregar essa palavra. Aí quando ele chama, eu vou lá e entrego. Tem vezes que eu falo assim, então tá bom, Deus falou isso, falou, então tá bom. E não fala nada. E acaba o culto e ele não fala. E dentro de mim eu falo, caramba, não deu nem crédito para aquilo que Deus falou comigo. Mas não, irmãos,
ele discerniu que aquela palavra não era para aquele momento, não era para aquela hora. Mas como profeta de ofício, eu submeto o meu dom, eu submeto o meu chamado, eu submeto a minha vida a quem está acima de mim. Cara, e não tem coisa melhor, cara. Porque na realidade a gente é protegido. O protocolo profético não é para manipular ninguém. O protocolo profético é para proteger as pessoas que recebem e para proteger as pessoas que entregam. Aleluia. O protocolo profético serve para alinhar caráter. E eu vou dizer para você, o caráter, ele é um muro de proteção que impede a revelação de Deus ser adulterada. Sabe por quê? Pela nossa alma. Sabe o que adultera a revelação de Deus quando a gente recebe aqui no Espírito? A nossa alma. Sabe aquele cara que eu falei que tinha 5 RG, profetizou minha vida naquele dia lá? Ele recebeu a revelação? Recebeu. Mas a alma dele, o caráter dele distorcido, fazia com que ele usasse o dom para poder manipular pessoas, para poder adquirir benefícios para ele. Vocês estão entendendo? Para que serve o protocolo profético? O protocolo profético serve para proteger as pessoas, para alinhar o caráter. Lá na escola de profeta nós temos a ativação profética. No final de todas as aulas na terça-feira, nós fazemos ali uma meia hora de ativação. Fazemos roda, e aí cada roda fica um profeta, e aí as pessoas que estão na roda, elas recebem uma direção profética. Então, a profeta líder que está ali na frente, ela fala assim: agora todos nós vamos orar e vamos buscar do Senhor uma palavra. E a primeira palavra que você ouvir no teu espírito, você vai entregar para o seu irmão da direita. Sabe o que acontece às vezes? Tem alguns irmãos que já estão acostumados, e às vezes têm dom de profecia, aí vai entregar uma palavra e começa a querer profetizar. Aí na hora a gente para: não, irmão, uma palavra. Tem gente que fica bravo: não, mas Deus falou comigo mais coisa. Eu falo: não, mas a ordem é uma palavra. Porque é saber é fazer a gente ter sensibilidade para ouvir a Deus, mas para seguir protocolos. Vocês estão entendendo? Então o protocolo profético serve para isso. Recapitulando agora para a gente finalizar. O mover profético na igreja, ele se move através da unção profética, dons, operações através do Espírito Santo e através do ofício do profeta. Como eu disse, o ofício do profeta foi arrancado da igreja. Ficou só as operações. O ofício saiu o fundamento. O ofício saiu o protocolo. Vocês estão entendendo o que aconteceu? E aí, sem protocolo, sem ofício do profeta, ficou só operações e dons. E aí, quando há operações e dons, mas não tem protocolo, não tem ofício do profeta, um espírito chamado Jezabel, ele atua no meio da igreja. Um espírito de manipulação. O caráter que não é tratado, ele entra à tona quando a revelação vem. E aí o profeta que entrega a palavra profecia, ele se soberbece. Ele se sente mais do que o próprio líder da igreja. Aí acontece inúmeras coisas, como muitos aqui já viu, do profeta às vezes levantar no meio do culto, interromper, né? Porque não há o quê? Protocolo e ofício do profeta. Fundamento e protocolo sai. Quando o pastor está ministrando, o profeta ele não pode chegar e interromper. Ele até pode ser genuíno, que ele acabou de receber uma palavra profética naquele momento, mas não é aquele momento de entregar. Tá ali, ó. Quando um estiver falando, o outro tem que ficar quieto. Amém? Vocês entenderam? Amém. Eu falei, é difícil para profeta pregar, porque a gente entra no manto e não quer. Mas glória a Deus. Eu creio, irmãos, que a gente está vivendo os melhores dias da igreja. Amém. Eu creio nisso. Eu sei que Deus está construindo algo muito forte em nós, dentro de nós. E quanto mais a gente vai derramando isso, e como o apóstolo Cristiano falou, vocês são multiplicadores do que Deus tem dado para nós como igreja. Nós vamos multiplicar isso, nós vamos impartir disso que a gente tem ouvido e aprendido. E aí, meu irmão, esses prejuízos, essas perdas que a igreja sofreu, vão começar a ser restituídas. Amém? A voz do Senhor vai começar a ser ouvida de forma nítida. Não vai precisar mais do cara lá em cima do telhado: vai vir aí a antena que eu não estou vendo. Não vai. Porque a gente vai receber um sinal digital. Oh, aleluia! Sinal digital. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu não vou chamar aqui, senão era para vir todo mundo na frente. Eu quero que você aí no seu lugar, coloque a mão aí no seu coração, feche seus olhos. E eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre vocês. Amém?
Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos por esse tempo, Pai. Nós te adoramos por fazer parte disso, daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo sobre a tua igreja. O Senhor tem restaurado os princípios, o Senhor tem trazido de volta a origem. Senhor, não existe igreja que caminha sem ouvir tua voz, Senhor. Senhor, não existe igreja, Senhor, que possa se mover sem perceber o teu mover em primeiro lugar, Senhor. Senhor, o tabernáculo ele só se movia quando a nuvem se movia. Isso é um apontamento profético a Deus, para uma igreja que não se move sem ouvir tua voz, para uma igreja que não se move sem perceber o que o Senhor está falando para esse tempo. Senhor, o Senhor tem falado coisas específicas para um tempo específico, para pessoas específicas, ó Deus, para obras específicas nessa terra. Senhor, eu quero declarar agora, Senhor, levante a sua mão assim ao céu. Eu quero liberar uma palavra profética sobre essa casa. Eu quero liberar, Senhor, que vem dias em que o Senhor derramará sobre eles, ó Deus, uma percepção espiritual, uma percepção, Deus amado, da tua voz de uma forma mais intensa. Eu declaro, Senhor, eu libero essa palavra, Senhor, que haverá um afinamento dos ouvidos, que haverá, Senhor, um afinamento, Senhor, na capacidade de ouvir a tua voz. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai começar a dar sonhos a alguns que nunca sonharam começarão a sonhar, alguns que nunca sonharam começarão a sonhar, pessoas que nunca tiveram visão começarão a ter visão, diz o Senhor. Pessoas que nunca entregaram uma palavra profética receberão a revelação do Senhor, trarão aos seus líderes e trará edificação para o corpo de Cristo. Eu declaro um novo nível do profético sendo derramado. Deus poderoso.
bom demais. Queridos, tá maravilhoso, mas eu só quero brincar, assim, profetizar. A gente parece estar crescendo, né? Na conferência, assim, né? E começou, né, mexendo agora. E o apóstolo Cristiano vai quebrar tudo no final. É apóstolo Cristiano. É um outro apóstolo e é um outro Cristiano. Querido, deixa eu falar. São 8 horas e tem um coffee break preparado ali. Ok? Daí, você não quer comer, irmã? O pessoal, não, falou comida ali, eu não teve uma Pentecoste ali. Escute só. 10 minutinhos para que você vá no toalete, tome um cafezinho, come um biscoitinho para a gente voltar, tá bom?